de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Sim, Deus. E eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se você sabe, adora. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. Oh, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Se a presença é o seu prazer, continua adorando, continua exaltando, pois Ele se faz presente. E eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, oh, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, oh, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, sempre mais e mais, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Feche seus olhos por um minuto. Se possível, levanta as mãos aos céus e declara isso. Sim, Deus. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua
presença, tua presença, o meu prazer, tua presença, tua presença, o meu prazer, tua presença é meu prazer, tua presença. Oh, no santo dos santos, a fumaça, sim, só teus olhos. Oh, sim, é o meu abrigo, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me faz situar no santo dos santos. Adora, igreja, só teus olhos, as asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aplaude o Senhor Jesus, aplaude o Senhor Jesus. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase tira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sem pecado e não me condenou.
vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida não pecou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida
conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Outro mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Outro mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 3. Eu vou começar no verso 9 e o 10, amém? Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Após nós lermos, eu vou orar e você pegue a sua oferta e vamos lançar a nossa oferta, a nossa semente, que diz assim: honrai ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os seus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros de abundância e os teus lagares entorrão com vinho novo. Amém? Você que trouxe a sua oferta, pegue ela na sua mão, vamos orar. Você que for ofertar pelo Pix, tem um QR Code atrás das poltronas. Mas entregue também a sua melhor adoração, a sua melhor semente. Amém? Oremos nessa noite. Deus Pai, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, meu Deus, não nos abandonou. Ó Deus, obrigado, Senhor, por manter-nos de pé, pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos sustentar. Muito obrigado, Senhor, meu Pai, por não deixar faltar, Senhor, nas nossas mesas o pão. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar saúde. Muito obrigado, Espírito Santo, por estar, Senhor, nos dando, Senhor, forças. Ó Pai, para, meu Deus, ó Pai, buscar a Tua face e para agradecer. Ó Deus, colhe nessa noite, ó Deus, as nossas ofertas, mas também, Senhor, olhe, Senhor, para o nosso coração. Olhe, Senhor, para, Senhor, a oferta, ó meu Pai, a nossa semente, ó Pai, que é a nossa adoração nessa noite. Cheira a nossa adoração como um cheiro suave. Ó Deus, não deixe faltar, Senhor, na mesa dos necessitados. Prover, meu Pai, repreenda, Senhor, o migrador, repreenda o devorador, e que Teu nome, ó Pai, venha ser, meu Pai, exaltado, porque o Senhor é fiel para fazer, Senhor, muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos, pelo poder que nos opera.
Deus, muito obrigado. E continue, Senhor, conosco nesse culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.
quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, Que eu me constranja com a sua glória, que trouxe seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, de todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. e só quero a ti, nada mais, e nada além de ti, e só quero a ti, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais. nada além de ti, só quero a ti, E nada mais, nada além de ti. Aplauda ao Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, porque nós vamos para a palavra de Deus nesse momento. Nós colocamos um tema para esse mês, para falarmos aqui nos domingos sobre princípios. Amém? Então nós vamos em Gênesis, no capítulo de número 1, verso 1 a seguir, a palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Quantos encontraram, diga amém. Vamos ler? Todos estão aí com a sua Bíblia? Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom.
E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia, a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra, todo o seu exército, foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amém? Criara e fizera. Criou Deus, e quando chega no homem, façamos o homem. Duas palavras aí diferentes. Diga comigo: Senhor Jesus, a tua palavra é a verdade, e a verdade transforma, a verdade cura, liberta, salva,
Senhor Jesus, faça isso conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Desocupe a sua mão e louve a Deus com as palmas. Nós lemos aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro que é conhecido como o livro dos começos. Ele recebe este nome por revelar a origem de todas as coisas. Então, Gênesis é origem, é causa, é começo. E a primeira palavra do livro, como eu falei aqui agorinha, Bereshit, que significa no princípio, que é o tema do nosso mês nos domingos. Então veja que esse livro, além dele revelar o princípio de todas as coisas, ele vai narrar ainda para nós o começo de todas as grandes doutrinas que nós podemos conhecer, tal como nós temos a doutrina de Deus, o conhecimento sobre Deus, a doutrina do homem, o conhecimento sobre o homem, a doutrina do pecado, o conhecimento sobre o pecado, a doutrina da salvação e muitas outras que a gente pode encontrar. Veja que neste livro, Deus começa a revelar a história da redenção. Por quê? Porque o homem pecou e a consequência trágica da tentação e da queda não foram nada menos do que o pecado universal de toda a humanidade. Um pecou e todos pecaram. A partir daí, todos nascem debaixo do pecado original. Por isso, todo homem deve prostrar-se diante do Senhor, reconhecendo como único e suficiente Salvador, aceitando a Jesus ou entregando a sua vida a Jesus para que seja salvo, crer no Senhor Jesus e arrepender dos seus pecados e viver uma vida santa diante de Deus. Então veja que o livro vai nos mostrar, como nós já falamos, os princípios. E nele aqui são apresentados pelo menos 9 princípios. Se você pegar do capítulo 1, verso 1 até o 25, você vai ver o princípio do universo material. Como é que começa todo o universo material? De que Deus, de que matéria, ou do que Deus fez a terra, a água, do que Deus fez o sol, as estrelas, de que matéria é essa que Deus fez? Deus cria a partir do nada. Ele falou e apareceu. Ele cria pela palavra. Ele fala e aparece. E a gente vai ver que as outras coisas, como os animais, as árvores, a relva, os peixes, tudo foi criado a partir de algo. Alguns a partir da terra, outros a partir da água, como nós lemos. Deus criou a partir, quando ele diz, nasça relva, nasça árvores, produz a terra, e a terra produziu. Então, tudo é a partir da terra. Até o homem, quando Deus vai fazer, porque aí Deus não está dizendo apenas para que a terra produza, mas ele diz, façamos. E ele então vai formar, ele vai gerar esse homem. Então veja, capítulo 1, verso 26, até o capítulo 2, verso 25, nós temos o princípio da raça humana. Capítulo de número 3, verso 1 até o verso 10, nós temos o princípio do pecado humano.
Lá no capítulo de número 3, verso 10 até o verso 24, nós temos o princípio da revelação da redenção. Lá no capítulo 4, do verso 1 ao verso 15, nós temos o princípio da família humana. Capítulo 4, versículo 16, capítulo 9, até o capítulo 9, verso 29, nós temos o princípio da civilização ímpia. Lá no capítulo 10, do verso 1 até o 32, nós temos o princípio das nações do mundo. Capítulo 11, versículo 1 até o versículo 26, nós temos o princípio da confusão das línguas. Capítulo de número 11, verso 27 até o capítulo 50, verso 26, nós temos o princípio da raça hebraica. Esses são os 9 princípios no Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Agora vamos ver um pouquinho, porque não dá para ver tudo, então eu vou fazer bem resumido para vocês aqui sobre esses princípios, se der tempo da gente terminar, tá bom? Vamos então no primeiro princípio, o princípio do universo material. Capítulo 1, verso 1 até o verso 25, vai nos mostrar, e a Bíblia vai nos dizer, que somente pela fé nós podemos entender a obra da criação, como nos mostra lá em Hebreus. Pode colocar agora para mim, eu vou pedir que a partir daí nós vamos colocando uns versículos. Nós temos então em Hebreus capítulo 11, verso de número 3, ele vai dizer: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a mente humana sem fé, ela vai perguntar: quando, onde, como Deus criou, como aconteceu tudo isso, como apareceu tudo isso, como esse mundo foi criado, como? Gênesis capítulo 1, verso 1 tem uma resposta, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que eu tenho, o que você tem, é Deus deixando registrado que Ele criou. Isso nós entendemos por fé. Por fé. Veja que a ciência moderna, ela afirma que este mundo, ele formou-se há milhões de anos. E a Bíblia não contradiz isso. Porque nós vamos ver que ela apenas limita a dizer, no princípio. Então Deus criou o universo, mas Ele não entra em detalhes ao revelar ao homem sobre quando e como Ele criou. E aí a gente vai ver que o que muitos não sabem é que existe aqui, entre o versículo 1 e o 2 do capítulo 1 de Gênesis, um grande espaço de tempo que a mente humana ainda não pôde calcular. Quando nós vemos escrito, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí o verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Como que algo criado, de repente está vazio. Certo? Então, vamos lá. Quando o versículo vai nos dizer, no versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia. Veja o verbo aí, era, sem forma e vazia, que também pode ser traduzido por veio a ser. Então aqui ele está dando a ideia de que originalmente a terra não era sem forma e vazia. E isso nós temos registrado lá em Isaías. O profeta vai nos dizer, Isaías 45, verso 18, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o único Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos ou vazio, mas para ser habitada. Vamos ver aqui também em Jeremias 4, 23. Coloca para nós Jeremias 4, 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 4, 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz.
Então, veja que tanto em Gênesis, capítulo 1, verso 2, e Jeremias 4, 23, está falando sobre esse tempo que a gente não consegue calcular, ninguém consegue, não sabe que tempo é esse em que a terra fica sem forma e vazia. Mas ela foi criada para ser habitada e não vazia. Então houve aí um certo tempo. Agora veja bem, lá no capítulo de número 1, verso 26, até o capítulo 2, 25. Não precisa colocar na tela não, mas pode colocar Atos 17, verso 24 e verso 26. Que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a terra, determinando os tempos já dantes determinados, e os limites da sua habitação. Então o próprio Deus colocou limite em tudo. Deus já pôs limite em tudo. Veja, meus queridos irmãos, que agora nós entramos para o princípio da raça humana. Como é que Deus começou a raça humana? De um só. Primeiro Deus fez quem? Quem? Não ouvi não. Quem que Deus fez primeiro? Mas como é que é o nome dele? Pronto. Oxi. Responde. Então Deus criou Adão. E a partir de Adão, Deus criou quem? Eva. E a partir de Eva, Deus criou quem? Caim e Abel, gente. A partir de Adão e Eva, né? Só a Eva não. A partir dos dois, Deus criou Caim e Abel. E por aí foi. Os outros filhos. E assim segue. Então veja bem. Gênesis, capítulo 1, verso 26, ele está dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note a diferença que a gente vai ver da expressão haja luz, produz a terra. E aí a gente vai ver que o verbo usado agora aqui nessa frase, tanto no haja luz e produz a terra, é o verbo assá, do hebraico fiaf, que é fiaf do latim, cujo significado é seja feito. Mas a gente vai ver que na criação do homem surge o mesmo verbo, porém no plural. Não é seja feito, ele vai dizer façamos. Por quê? Nós vamos ver que o próprio Deus, chegamos então aqui a esta conclusão, que até aqui foi simplesmente tudo criado. Mas quanto ao homem, não foi somente criado. Olha o que a Bíblia vai nos mostrar aí. Ele diz, façamos, ou geramos, será gerado, sendo o resultado da cooperação aqui, da trindade. Façamos, é mais de uma pessoa. Então aqui, nós estamos vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente. Pastor, como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dá para se ver aqui? Como é que eu posso ver isso? Abre para nós aí, coloca aqui para nós, João, capítulo de número 1, verso 1 a seguir. No princípio, era quem? O verbo, a palavra. E o verbo estava com quem? Quem que é a palavra? Quem que é o verbo? Jesus. E o verbo era Deus. Continua. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós já temos o Pai usando o Filho, a palavra,
E agora, onde é que está o Espírito? E assoprou. Sobre ele o Espírito de vida. O Pai fala, o Filho cria, o Espírito da vida. Os três estão ali presentes. Então veja, como o nosso tempo é curto, eu vou passar já para o próximo. O terceiro princípio, o princípio do pecado humano. Agora aqui eu preciso dar uma puxadinha a mais aqui, porque você precisa entender onde o pecado começa. Quem foi o primeiro a pecar? Não, fala alto, vocês têm que falar alto. Quem foi o primeiro a pecar? Adão ou Eva? Adão ou Eva? Abre aí Ezequiel 28, verso 2, 12. Vamos ver quem foi o primeiro a pecar. Vocês estão divididos, se foi Adão ou Eva. Espera aí. Ezequiel 28. Põe para nós aqui. Ezequiel 28. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, veja que a partir daqui agora, ele está usando aqui Tiro, como ele era do lado do inimigo, ele era um arquetipo de Satanás, ou um arquétipo de Satanás, quer dizer, alguém que representa o mal. E aí Deus está falando, não é para o Tiro, Deus está falando para Lúcifer, ainda até aqui no começo aqui, vamos lá. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Sinete, em algumas Bíblias vai aparecer, que era o modelo, que era, seria como diz, o exemplo de algo perfeito que Deus tinha feito. Tu eras o sinete da perfeição. Olha como é que era Lúcifer. E a palavra Lúcifer não é um satanás, um demônio, não, irmão. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. O que ele era. Aí hoje eu vejo muita gente vai até expulsar os demônios. E tem hora lá que fala, o Lúcifer está aqui. Não, Lúcifer não está aqui não. Lúcifer já era. Agora é o satanás mesmo. Lúcifer, ele era anjo de luz. Quem entendeu? Então não sai chamando o Satanás de Lúcifer não, que ele acha bonitinho, né? Ele acha bom. Nossa, eu sou o anjo de luz. Ele é de treva, irmão. Ele é de treva, não tem nada de luz nele mais não. Tu era o sinete da perfeição. Ele era perfeito, cheio de sabedoria também, e formosura, bonito. Entendeu ou não? Tudo nele. Estavas aonde? No jardim. No Éden, melhor dizendo. Jardim de Deus. De todas as pedras, presta atenção agora como é que era a roupa desse menino. Olha a roupa dele. Todas as pedras preciosas te cobria. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro. Se te fizeram os engates e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram preparados para ele. Tu eras, tudo ele está falando que era, né? Você perdeu. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Veja bem, ele foi criado o que, irmão? Perfeito. Deus não criou um Satanás, Deus criou um anjo de luz. Quem entendeu, diga amém. Agora, aqui é o clímax do texto, aqui muda tudo agora. Até que se achou iniquidade em... Então quem foi o primeiro que pecou?
Não foi Adão e Eva, foi Lúcifer. O homem só está repetindo o que Satanás fez. Viu? Quando você peca, você não está pecando porque você manda no seu nariz. Porque eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. Pastor não dita o que eu tenho que fazer, Bíblia não diz o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero. Você está fazendo, não é o que você quer. Esse desejo de fazer a coisa errada, ela vem de Satanás na sua vida, meu querido. Porque não tem meio termo não, irmão. Tem que parar com esse negócio de ficar, né? Ele não está na presença de Deus, mas também assim não está do lado do Satanás. Está do lado do Satanás, sim. Ou você tem espírito de Deus, ou você tem espírito do diabo. Não tem meio termo não, querido. Ou é Deus que te usa, ou é o Satanás que te usa. O homem não é mais neutro. Ele foi criado puro, santo na presença de Deus. Mas a partir do momento que ele cai, ou ele é usado por Deus no arrependimento, voltando-se para Jesus, ou ele continua sendo usado pelo Satanás. Quem entendeu? Ou precisa desenhar? Então vamos continuar. Vamos lá. Põe aí, irmã. Aonde paramos? Ezequiel 28, 16. Então vamos lá. Então achou o pecado. E que tipo de pecado que se achou nele? Como é que o pecado começou? Presta atenção que é o jeitinho que o pecado começa em todos nós. Ó de onde começa a nascer ali o pecado. A origem dele, ó. Na multiplicação do teu comércio. Você sabe o que é multiplicação do comércio? Conhecimento. Network. Eu conheço demais. Eu sei demais. Eu vou fazer a minha própria vontade. Eu não tenho que dar ouvido para pastor nenhum. Eu já sei mais do que todo mundo. Presta atenção, olha lá. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei, profano, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Quer dizer, aí a primeira coisa ali, dá ideia, para resumir a nossa palavra aqui, é fama. Presta atenção, todas as pessoas que têm qualquer oportunidade de fazer alguma coisa na vida, se ele não vigiar e deixar o trem subir para a cabeça, e achar que está famosinho demais, que já não está precisando, dependendo de mais ninguém, ele enche o coração de violência. O que é violência? É a pessoa agora começa a atacar. Porque violência não é para atacar. Ele já começa a dizer, não, peraí, está errado, eu já estou um nível acima e tal, não aceito mais estar debaixo de ninguém. Eu vou tomar conta da minha própria vida. Quem entendeu? Romper com responsabilidades, romper com princípios, romper com autoridades. Mas não fica só até aí não, olha lá. Elevou-se, está vendo que eu estou falando que é fama? Fama demais, né? Achando que está famoso demais, está bonitão demais, que Deus está usando demais, eu tenho todos os dons. Então você é a igreja completa. Você não precisa de ninguém, você tem tudo aí, né? Só falta Jesus na sua vida, mas você tem tudo. Elevou-se o teu coração por causa da tua. Você que se acha bonitão demais. Eu sou lindo.
E eu sou o Lindomar. Você se acha bonito demais. Demais, demais, demais. Passado da quantia. Aí, por causa dessa beleza toda que você se acha, você eleva o teu coração por causa da formosura. Culto ao corpo. Precisa falar mais ou tá bom? Outra coisa, corrompeste a tua. Ele não perdeu a sabedoria. Ele corrompeu ela, quer dizer, ele usa ela para o mal. Você pode ver que tem gente muito inteligente, muito sábio para criar o quê? Bomba, míssil, para destruir, para matar, para acabar com o outro. E é a sabedoria, ó, do Satanás. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplam. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti. Olha como Deus acabou com a beleza dele. Do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Para quem tem medo de assombração, olha o próximo verso. Quem tem medo de assombração? Vai, mano. Todos os que te conhecem entre os povos estão o quê? Quem vê assombração não fica espantado? Que assombração que você viu? O Satanás. Do jeito que ele é, o bicho é feio. Quem já viu o Satanás aí? Quem já viu o Satanás alguma vez? Já teve alguma visão? Irmão, eu já vi, irmão. Pensa num bicho feio. Mas você quer correr dele e não consegue. As pernas. É terrível. Amém? Cuidado. Você fica pecando demais, uma hora você vai achar ele aí. Estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então toda forma bonita do diabo que você já viu por aí, é tudo ele pegando de alguém, não é dele. A Bíblia diz que ele tem poder de se fazer até como anjo de luz, quer dizer, aparecer como se fosse um anjo de luz. Mas o bicho é treva, irmão. É feio. Seja amigo de Jesus, ele é bonito. Vamos lá, quer ver? Agora, pastor, o diabo pecou então lá no céu. Foi lá que ele caiu, então o primeiro pecado foi no céu. Vamos ver aqui, Isaías. Capítulo 12, verso 14. Acho que é isso mesmo. Se a minha memória não estiver ruim. 12, 14. 12, 14. 14, irmã. Hã? Quê? Espera aí, deixa eu olhar na minha Bíblia aqui, que eu acho que a 6 está incompleta. Não, irmão, acho que é 14 e 12, estou falando errado mesmo. Vai lá, 14 e 12. Ah, agora tem. Foi eu que errei, eu que troquei, por isso, tá vendo? Vamos lá, olha lá, ó. Como caístes do céu, o crê? Ó estrela da... filha da... Quem que é a alva? Jesus é chamado de estrela da alva. E ele é Deus. Como caíste do céu, estrela da manhã. Era o nome também dado aí a Lúcifer. Anjo de luz. Quem está entendendo? São
né? Nomes aí. Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Quer ver como é que ele caiu? Tu dizias no teu coração, eu? Então ele não estava no céu. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Então já dá uma ideia também para nós onde é que fica o céu, morada de Deus. Acima das estrelas de Deus. Tem o céu que nós vemos aqui, que é o céu da atmosfera. Tem o céu do universo, das estrelas, dos planetas e tal, Via Láctea, galáxia, milhões e milhões e milhões. E tem mais esse aí, ó. Acima das estrelas de Deus estarei no meu trono, ou exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao... Ele nem pensou em ser maior, porque ele já sabia que não dava. Ele tentou mais ou menos ali ser igual. Mas olha, vai dar errado para ele, quer ver? Vai lá. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos. Reino dos mortos é a palavra para inferno. No mais profundo do abismo. Continua. Os que te virem, te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punhas o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um no seu túmulo. Tudo que quer ser igual a Deus, cai. E aí eu fiz toda essa volta para você entender que quem pecou primeiro foi o Satanás, e ele deu ideia para a mulher pecar também. Quer ver? Vamos lá agora. A origem do pecado. Então a origem do pecado começa em quem? Em Lúcifer. E não é lá no céu. Ele está num lugar e ele vai tentar subir. E quando ele tenta subir, Deus manda ele voltar. Né? Aí ele desce para o abismo. Agora veja. A gente vai ver aqui como é que foi que o inimigo conseguiu fazer com que o homem e a mulher também caíssem. Porque ele já tinha caído. Ele já tinha caído. Presta atenção. Começa na tentação. Satanás, que é o grande inimigo, ele encontra uma oportunidade, como mostra a Bíblia, para penetrá-la no jardim do Éden. E ele vai fazer a serpente de médium. Você sabe o que é médium, né? Alguém que fala por outro, ou por um espírito. Quem está entendendo? Então, o Satanás vai fazer a serpente de médium. Então, é o primeiro médium descrito na Bíblia, é a serpente. E aí a gente vai ver que ele é chamado de antiga serpente, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Aí veja que a sutileza, ela é mencionada aqui como uma característica distinta desse ser maligno. Veja que o diabo não quer te derrubar de uma vez. Ele vai devagarzinho, de pouquinho, e vai te conduzindo, e você nem sabe, nem está percebendo que é ele que está te conduzindo. Ele não vem de uma vez, irmão. Para derrubar, ele vai devagar. Começa com um esfriamentozinho ali, começa com uma diminuição de orar, de vigiar, de ler a Bíblia, e vai diminuindo, e vai, quando é fé, você já está lá no meio. E olha o que ele faz. Com grande astúcia, a Bíblia vai mostrar que a serpente, ela apresenta sugestões que, ao serem aceitas pela mulher, abre aqui agora um caminho de desejos pecaminosos.
Veja a astúcia da aproximação de Satanás. Aí agora já na serpente, né? Ele usando a serpente. Ela vai chegar para Eva, Gênesis capítulo 3, verso 1. E também lá no capítulo 2, verso 16 até o 17. E ela finge surpresa, porque ela vai perguntar para a mulher. Vamos primeiro aqui, ó, o que Deus disse para o homem? Porque Deus dá a palavra primeiro para o homem. Abre aí para mim, Gênesis 3,15. Não, desculpa. 3,15 não, 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Primeira coisa que Deus fala para o homem: trabalhe e proteja. Isso aí é princípios para os homens, tá? Trabalhar e proteger, guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Só até aí, o dia que dela comeres. Aí a serpente vem e fala com a Eva. E aí a gente vai ver, lá no capítulo 3, verso, a partir do verso 1, vai dizer: ora, a serpente a mais astuta de todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Ela está tentando puxar conversa com a Eva. Viu, irmã? Não conversa com a cobra não, tá? Não puxa conversa com cobra. Olha o que vai dar, ó, quem conversa com cobra, ó. Presta atenção. E disse esta mulher: é assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Perceba que a mulher já aumentou o que Deus disse. Deus só falou para não comer. A mulher está falando que não é para comer e nem tocar. Primeira vez que a mulher aumenta alguma coisa, irmão. Isso não acontece mais. Nesse versículo. Então, que situação. Vamos vendo. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Irmão, primeira coisa que a gente vai ver aqui. A primeira tática do diabo. Dúvida sobre a bondade de Deus. Dentro desse contexto, ele põe dúvida. Deus está retendo alguma bênção destinada a vocês. Segunda coisa que ele vai colocar: dúvida sobre a retidão de Deus. Certamente não morrerás. Deus está mentindo para vocês. Então, ele quer dizer assim: ó, Deus não pretendia dizer isso para vocês, não. Outra dúvida: dúvida sobre a santidade de Deus. Verso 5. Deus está proibindo vocês de comer porque ele tem ciúmes. Olha para você ver, irmão, o que ele está colocando para Eva. Ele vai dizer, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Espera aí. O que é que derrubou Satanás lá? Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, vou fazer meu trono e serei igual ao... Ele queria ser igual a Deus. O que ele está falando para a mulher que Deus está escondendo dela? Que se ela comer, ela vai ser o quê? Igual a Deus.
comer do fruto que era o pecado, não. O pecado é a desobediência do que Deus falou. Quem está entendendo? Então, vamos lá. Vamos classificar aqui agora o pecado. O pecado no singular. O pecado no singular. Pecado no singular não é beber, fumar, prostituir, não. Isso aí são atos. O pecado no singular, ele quer dizer o seguinte: uma atitude. Porque foi o que o diabo tomou, não foi? Atitude interior de independência de Deus. Porque até ali onde a gente viu, tudo Deus criou perfeito. Tudo tinha suas regras. Tudo tinha o seu jeito de ser. Aí o diabo teve a ideia de fazer um negócio diferente. Não, eu vou fazer um reino também. Eu vou ser igual ao Altíssimo para começar a mandar também e dar umas ordens. Atitude interior de independência de Deus. Presta atenção. Ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher cai em adultério do nada. Ah, chegou uma mulher aqui, nossa, vamos para a cama. Não, não é assim não. Dá uma piscadinha, não sei o que, mostra as carnes, faz a propaganda, e o negócio vai pegando, ele vai comparando a carne da dele com a carne da outra, e irmão, né, o processo é meio, não é assim, encontrou uma mulher na rua e vai para a cama, não é assim não. É, umas curtidas lá, no negócio lá, né? Instagram da irmã. E aí o negócio vai só fluindo. Deixa eu te falar, aí ele decide, eu vou deitar com essa mulher, que não é a minha. Aí ele vai lá e deita. Aí eu te pergunto, quando foi que ele pecou? Qual foi o momento que ele pecou? Quando ele decidiu. Porque até a tentação, todos nós somos tentados, querido. Não adianta você querer dar uma de santão. Eu não. Se eu ver uma mulher bonita, é coisa feia. Coisa feia o quê, rapaz? É bonita! É bonita! Entendeu? Agora não pode começar a tirar a roupa com os olhos. Aí começa a decidir para pecar. Então, quando ele foi lá, deitou com a mulher, ele cometeu o ato que ele já tinha concebido na sua mente. Ai, Jesus. Aí o fulano diz, eu nunca adulterei. Sou fiel à minha mãe, nunca adulterei. Nunca cometi esse erro. Deus pode dar uma olhadinha na sua mente, hein? Que talvez você até decidiu. Só não foi lá e consumou o ato. Mas você, na sua mente, rapaz, eu vou fazer aqui e tal, e vai dar certo esse negócio. Está decidido. Até que Deus vai lá e barra você. Aí não deixa você cometer o ato. Mas você já cometeu aqui. Quem entendeu? Vamos pegar outra coisa aqui boa. Pegar uma faca, um revólver, qualquer coisa e ir lá e no outro é ato. Dentro do coração. Diz a palavra de Deus. Você olhar para um outro irmão que você está com raiva dele, brigou com ele, discutiu com ele e falar, ó, seguinte, a partir de hoje para mim você não existe mais. Ó. Sabe, né, o que é isso menino fazer, né? Você para mim morreu. A Bíblia diz, se tu fizer isso no seu coração, você matou aquela pessoa. Diante de Deus o pecado do cara pegar a faca e enfiar no outro, com o que você fez, de cortar totalmente essa relação com a pessoa, você matou ela. Assassino.
Só Deus sabe que tu tá matando gente aí. E tem muita gente matando os outros pela mente, irmão. Eu só não vou lá, mas sério. Né? Tomara que ele caia. Quebra o pescoço. Eita Deus, sou tua serva, eu sou teu servo. Até ora, irmão, ora lá. Senhor, eu sou teu servo. Mostra para ele, miserável. Mostra para ele que eu sou teu servo. Põe ele para cair daquela moto, cair, bater o carro, morrer. Para ele saber que ele mexeu com um homem de Deus. Assassino. Feiticeiro. Quem faz oração para os outros se dá mal é feiticeiro. Que conversa é essa? Mostra para ele que eu sou o teu servo. Julga entre mim e ele. Cuidado com esse negócio, Senhor, julga entre mim e ele. Cuidado que você está devendo também. Se Deus julgar, vai perceber que quando um não quer, dois não briga. E você está na confusão. Mas eu não fiz nada. Deus sabe o que você fez. A melhor coisa que você faz é chegar diante de Deus e já dizendo assim: perdoa-me, Senhor. Deixa eu te ensinar uma oração aqui para você fazer. Não uma oração assim, daquelas que tem livros e tal, que vai dar certo. Não, não. É só um jeito de falar aqui. Quando você for orar pedindo perdão, peça assim: Senhor, me perdoa por obras, que é os atos, palavras, que às vezes a gente peca por palavras, ou pensamentos. Amém, irmão? Amém. Ninguém mais vai pecar? O que é pecado? Vamos, repita comigo. Pecado é uma atitude interior de independência de Deus. É fazer qualquer coisa que não esteja de conformidade com a palavra. Não é os pecados capitais. Ah, não, pecado é só roubar, matar, adultério, não. Tem muita coisa aí que é pecado. Por exemplo, Deus odeia os que semeiam contenda entre os irmãos. Isso é pecado. Seguinte, não quero falar nada não, mas fulano falou de você. Aí chega lá no outro fulano, falar nada para você não, mas o fulano lá falou de você. Aí põe os dois contra e ele fica só assistindo. Igualzinho Satanás. Isso chama-se síndrome de Satanás. Filho do diabo, mentiroso. Quem mente é filho de quem, irmão? É a única paternidade que o diabo tem. É dos mentirosos. É tudo filho do Satanás. Não, pastor, mas eu estou mentindo para poder ganhar um pouquinho a mais. Não, eu estou mentindo para poder não dar problema. Mas que adianta você não ter problema com a sua esposa, com o seu irmão, com a sua irmã, porque você fez errado e tal, e aí criar um problemão com Deus? Qual que é pior? Jesus disse assim, temam, vocês têm medo do homem, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o homem só pode matar o corpo. Mas vocês querem temer mesmo? Tema a Deus. Porque Deus, além de matar o corpo, tem poder de lançar a alma no inferno. Cuidado, irmão. Eu queria pregar mais, mas misericórdia, já acabou o tempo. Vou ficar por aqui. Terceiro ponto. Era 9? Depois nós continua. Fique de pé. Quem quiser aprender mais, todo terceiro domingo do mês, às 8 horas da manhã até às 11, nós temos aqui o ensino teológico na nossa igreja.
que nós ensinamos essas questões aí bem detalhadas para vocês. Você pode vir de graça. Pastor, eu vou só para assistir. Eu não quero diploma, eu não quero material nenhum. Eu só vou assistir a aula. É de graça, irmão. Você não paga nada. Ainda toma café de graça. Tem uns irmãos que ficam me falando que nós não tem escola dominical, mas você não vem nem uma vez por mês. Você não vem no curso de teologia. Você quer que eu ponha escola dominical todo domingo para você? Sabe por que você falou que não tem, que tem que ter? E você que fala que não tem, que tem que ter, não vem. Então, não faça crítica se você não vai fazer parte da solução, não. Se você vier fazer crítica, que agora eu estou desse jeito, irmão. Se o peão chegar para mim e falar assim, pastor, está faltando isso e isso. Eu falei, então, você achou o problema, agora você resolve. Você é o cara que vai resolver esse problema para nós. Porque para apontar tem muito, né? Eu quero ver fazer, vai lá e faz. Amém, irmão? Então, começa a me falar qual os problemas que está tendo aí. Ninguém agora quer falar mais, né? Levante suas mãos. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pó, desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Como é que foi? Quando Jesus estendeu quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era sem Deus, quando Ele estendeu e agora me regozijo, Deus de que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu cante com toda a sua alma. Quando Jesus estendeu quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Só a igreja agora, quando Jesus, quando quem você era?
Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus.